Dá para dizer que, olhando para esse meio barra ataque do Botafogo e esse meio barra ataque aqui do Flamengo, tem um Botafogo de mais aceleração, né? Tanto o Arthur como o Matheus Martins, como o próprio Savarino e o Igor Jesus com mobilidade lá na frente. E se tem um meio ataque do Flamengo de mais construção, né? E partindo já do De La Cruz. Então tem muita qualidade no passe e visão de jogo de De La Cruz, de Gerson e de Arrascaeta. Bruno Henrique e Plata, Plata com mobilidade, Bruno Henrique com aceleração. Mas aqui pensa mais, aqui acelera um pouco mais. Deixa um pouco do seu placar para o jogo, tá? O que você está esperando para essa partida, para quem você está torcendo, tem uma enquete disponível aqui também. E a partir dessa observação, vamos montar aqui um cara a cara, tentar preencher aqui esse campo a partir dessas prováveis escalações. Até há poucos minutos eu estava colocando o Bastos aqui, só que o próprio GE ele traz a condição do Bastos, que vai começar no banco de reservas, e o Halter vai ser o zagueiro titular ao lado do Barbosa. Perde o Botafogo. O Bastos teve um grande ano, tem um Halter com potencial bom, mas um Halter que tecnicamente cai em relação ao Bastos. Mas bora começar o cara a cara a partir dos goleiros. E aqui eu acho que talvez seja unanimidade, tá? Se tem um Rossi que, tudo bem, é um bom goleiro, tem um bom currículo, mas aqui, a partir de 2024 do John, e até o 2023 também do John, tem uma superioridade muito grande aqui. Eu acho que o John passa muito mais confiança ao torcedor do Botafogo do que o Rossi passa de confiança ao torcedor do Flamengo. Olhando para as laterais, começando com a lateral direita, a briga entre Vitinho e o Wesley. E aqui eu vou mais pelo lado do jogador completo, assim. O Wesley eu vejo que ele apoia mais, com mais frequência, ele chega aqui ao fundo, mas olhando no sentido de equilíbrio, se tem um Vitinho que consegue entregar um pouco mais do lado defensivo, né? Consegue recompor um pouco melhor. E aqui eu vou com o jogador do Botafogo também. A outra posição é a posição do zagueiro direito. E a gente começa aqui com o Halter e com o Léo Ortiz. E aqui, na minha cabeça, eu já tinha até escolhido também, mesmo quando estava com o Bastos como opção do Botafogo, o fator do 2024, dos dois jogadores, tanto, vamos tirar aqui o Halter, mas imaginar aqui o Bastos nessa disputa. Dois jogadores que viveram 2024 muito bom, tanto o Ortiz como o Bastos. Só que o Ortiz ele teve um lado também de ter se adaptado a mais funções em campo, né? Também jogou como um meia central, também jogou como um volante. Eu acho que isso termina agregando na minha escolha. E quando se tem essa disputa aqui de Léo Ortiz com Halter, aí sim se tem um ponto de superioridade muito grande aqui para o defensor do Flamengo. Então, por enquanto, o John do Botafogo, o Vitinho do Botafogo também e o Léo Ortiz aqui do Flamengo. Partindo para outra posição de zaga, se tem o Barbosa com o Léo Pereira. E aqui, não sei se foi impressão minha, não sou torcedor do Flamengo, não sou torcedor do Botafogo, mas não sei se foi impressão minha, mas tiveram alguns momentos de contestação sobre o nome do Léo Pereira em 2024. O Barbosa não. Barbosa acho que foi uma unanimidade, até por tudo que foi a linha defensiva do Botafogo. E quando eu olho assim a entrega técnica dos dois jogadores, acho que o Léo Pereira pode até ter um lado técnico positivo, mas se tem um Barbosa que teve um 2024 muito bom, e a minha escolha vai ser pelo jogador do Botafogo. Pode montar também aqui os seus 11 ideais a partir dessas opções, se você também tem uma opinião contrária quanto a essas escolhas daqui também. Daqui a pouco falar sobre transmissão, onde você vai poder assistir a essa partida. A outra disputa, eu até comentei um pouco quando eu avaliei aqui as laterais, né, de Alex Telles e de Alexandro. E aqui é uma disputa que talvez é a que mais me gera dúvida. Assim, tem dois laterais esquerdos que apoiam muito bem e dois laterais esquerdos que amadureceram muito, assim, principalmente o Alexandro. Acho que o Alexandro, quando ele fez o movimento de ir para a Europa, ele era um lateral de muito apoio e de pouca defesa.
lembrando um pouco talvez o Wesley pelo lado direito do Flamengo. Com o tempo que ele passou na Europa, ele teve esse lado de evoluir defensivamente, né? Ele conseguiu ter uma evolução defensiva e por isso que me gera alguma dúvida entre esses dois aqui. O Alex Telles também é um lateral de mais apoio, mas eu sempre enxerguei no Alex Telles um lateral talvez um pouco mais completo do que o Alexandro, e por conta disso, apesar dessa evolução defensiva do Alexandro, eu vou com o lateral do Botafogo. Então se tem aqui, né, a linha defensiva, apenas um jogador do Flamengo, 3, 4 jogadores do Botafogo contando com o goleiro John. Partindo para o meio de campo, começando com a disputa de Gregory e Eric Pulgar. A tendência aqui, uma disputa de dois volantes com mais poder defensivo, apesar de poder colocar o Marlon Freitas também como um primeiro volante, mas se tem aqui essa disputa dos dois. E aqui eu vejo o meio de campo do Flamengo como um todo mais técnico do que o meio de campo do Botafogo, mas essa disputa eu vou com o Gregory. Vou aqui como jogador do Botafogo pelo fator defensivo, pelo fator também de saída de jogo e pela importância que o Gregory teve em 2024. Partindo aqui para outra disputa de meio de campo, tem o uruguaio De La Cruz com o Marlon Freitas. Dois jogadores com características também de meia centrais, jogadores que pisam bastante no campo de ataque. De La Cruz eu acho que agrega mais nessa construção final. E por conta disso eu vou com o jogador do Flamengo. Vou aqui com o De La Cruz compondo esse meio de campo por enquanto ao lado do Gregory, principalmente por esse fator aqui, ataque, por esse fator construção. Se me perguntar, e eu acho que vai ser unanimidade assim no fator de quem foi mais importante em 2024, até pelos títulos que o Botafogo construiu, eu não tenho muita dúvida que o Marlon Freitas teve um grau de importância mais alto. Mas aqui pelo fator de pisar melhor no campo de ataque, eu vou com a escolha do uruguaio De La Cruz. A outra posição é do Arrascaeta contra o Savarino. E eu já trouxe até em vídeos anteriores, até no cara a cara de Botafogo contra Fluminense, eu falei do Savarino, que no Atlético Mineiro jogou também aqui pelo lado direito, foi muito bem, mas no Botafogo ele é um cara da 10 contra o Arrascaeta. E assim, se for também fazer a consideração olhando 2024 de todo o Botafogo foi quase que perfeito, inclusive o do Savarino, mas aqui eu vou olhar mais o conjunto do período em que os dois estão vivendo no futebol brasileiro, pelo fator técnico também, tá? Aqui eu vou com a escolha do Arrascaeta para a 10. Olhando para o ataque, e aqui eu fiz uma adaptação. O Gerson é um meia atacante pelo lado direito, e tem aqui a tendência de hoje a gente ter um Arthur jogando aqui pelo lado direito de ataque do Botafogo. E voltando àquela consideração que eu fiz, Flamengo mais de construção com um jogo pensado e um Botafogo mais de agredir com um jogo de aceleração. São jogadores diferentes, assim, você tem um Arthur com mais aceleração, com mais poder de definição talvez, mas com mais poder de entrar na grande área, e um Gerson que pensa mais o jogo por fora, também podendo jogar aqui mais pelo corredor central, mas quando eu falo por fora é por fora da grande área mesmo. Então aqui eu vou pelo lado da construção e também pelo fator de a gente não sabe como o Arthur retorna ao futebol brasileiro, então aqui eu vou com um jogador do Flamengo. Então, olhando para esse meio de campo, a linha defensiva se teve uma soberania, dá pra gente dizer, do Botafogo, apenas com o Léo Ortiz entrando. Aqui já se tem dá pra dizer que soberania do Flamengo apenas com o Gregory entrando, pelo menos na minha opinião. E aí partindo de fato para o ataque, começando com a briga entre Matheus Martins e o Bruno Henrique. E aqui a gente está falando de duas condições bem diferentes, assim. Se fala de um Matheus Martins, um jogador de 21 anos, com grande potencial de evolução e de trazer um retorno financeiro para o Botafogo no futuro próximo. E aqui já se fala de um jogador muito mais experiente, com um fator decisivo maior. Os dois jogadores têm velocidade, os dois jogadores têm poder de drible. Talvez o Bruno Henrique, até pelo fator da experiência, com mais poder de drible, com mais poder de definição. E por conta disso, eu vou com o jogador do Flamengo para esse lado esquerdo do ataque.
E para a gente fechar aqui os 11 iniciais, pelo menos do cara a cara, falar entre a disputa de Plata com o Igor Jesus. E assim, talvez, muito pelo que foi 2024, eu não tenho muita dúvida quanto a essa escolha aqui não. Assim, Plata teve seus bons momentos no Flamengo sim, mas o que o Igor Jesus fez em 2024 foi um absurdo, e também, não só olhando o ano passado, mas olhando também o poder de como o Igor Jesus é mais completo. É um cara de área, talvez diferente um pouco do Plata. O Plata pode jogar na área, mas o Igor Jesus é um homem de área, mas que sai muito bem, né? Que fora da área ele consegue agregar muito e muito mais do que o Plata, na minha opinião. Então aqui a minha escolha vai com o Igor Jesus aqui no comando de ataque. Então, no cara a cara de Botafogo e Flamengo, olhando apenas, pessoal, apenas esse jogo da Supercopa, trazendo as prováveis escalações do GE. Também dei uma olhada em outros portais que também combinaram muito com essa provável escalação do GE que eu trouxe agora há pouco, das duas equipes. Deu, pelo menos na minha cabeça, os 11 ideais seriam esses daqui. John no gol, tendo Vitinho na lateral direita, pelo fator de ser um pouco mais completo do que o Wesley, apesar de eu entender que o Wesley apoia um pouco melhor do que o Vitinho, mas o Vitinho também tem esse apoio muito positivo. Léo Ortiz e o Léo Ortiz ganhando do Halter, o Barbosa ganhando do Léo Pereira, Alex Telles ganhando do Alexandro, meio de campo com o Gregory superando o Eric Pulgar, até porque o Eric Pulgar não é unanimidade nem na própria torcida do Flamengo. Talvez pelo 2024 sim, mas olhando para um conjunto geral da obra, você tem um Gregory que é mais jogador, na minha opinião, e até pelo 2024 é unanimidade entre os torcedores do Botafogo. Já o Eric Pulgar nem tanto entre os torcedores do Flamengo. Então vou aqui com o Gregory no meio de campo, De La Cruz superando o Marlon Freitas, apesar da disputa ser muito boa, mas quando eu fiz a escolha, eu avaliei muito esse lado do pisar no campo de ataque e de construir na jogada final. Então acredito que o De La Cruz agrega um pouco mais nesse sentido. Arrascaeta superando o Savarino, apesar do 2024 do Savarino, mas se tem um jogador muito mais completo e muito mais regular por um período maior de tempo, que é o Arrascaeta. E aqui o Gerson, pela escolha, tá? Assim, pelo fator de construir mais do que acelerar e ter um poder criativo maior do que o Arthur, a minha escolha terminou sendo o Gerson. E aqui pelo lado esquerdo, uma disputa de uma experiência do Bruno Henrique contra uma juventude do Matheus Martins. Fui com o jogador do Flamengo. E aqui uma disputa que talvez foi a disputa que mais eu tive convicção, que eu tive certeza, que foi o Igor Jesus superando o Plata. Então tá aqui, linha defensiva com superioridade do Botafogo, meio de campo com superioridade do Flamengo, né, contando aqui a figura do Gerson ainda como meio de campo, e o ataque dividido aqui entre um jogador do Flamengo e um jogador do Botafogo. Um salve aqui, ó, para o CLBC, grande abraço aqui para o CLBC, galera que quer comentar também, que quer participar, pode também deixar a opinião de vocês, tá? O que vocês esperam para o jogo, qual é o placar que vocês têm para essa partida. Partida que vai ser transmitida pela Rede Globo, por todo o Grupo Globo, na verdade. Sport TV, Premier e Rede Globo. Bem, mas é isso, pessoal. Depois, provavelmente, vou trazer alguma avaliação sobre o jogo. Deixa o joinha, se inscreve no canal para mais conteúdos como esse. Também compartilha o link. Jogo com bola rolando às 16 horas, tá?